Você vai ver todas as informações sobre o incêndio no Nestor Piva, nesta sexta-feira, em uma área extensa da ala Covid-19. Nós estamos mostrando em primeira mão, desde hoje cedinho, todos os transtornos, o corre-corre, o trabalho do Corpo de Bombeiros, do SAMU, dos médicos e enfermeiros para transporte rápido dos pacientes. Cilindros de oxigênio foram deslocados para o Nestor Piva e na edição de hoje vamos mostrar todos os detalhes deste incêndio e todas as emoções que envolvem a transparência dos pacientes com Covid-19, as emoções desses pacientes e ainda o trabalho emocionante dos profissionais de saúde que muitas vezes se dividiram entre o pânico e o trabalho para salvar vidas e deslocar os pacientes para outras unidades hospitalares. 11 horas e 54 minutos, repórteres já estão a postos e atenção, muita informação agora ao vivo para você no Balanço Geral. Eu vou começar chamando a Jéssica Cruz, que está ao vivo no Nestor Piva e traz informações para a gente neste exato momento. Jéssica, boa tarde, bom dia, quase boa tarde. Estrutura montada para dar suporte aí ao trabalho. É com você as informações. Pois é, Tamires, se é que a gente pode dizer boa tarde, né, depois de uma situação dessa, Tivemos uma oscilação no sinal com a Jéssica Cruz, mas daqui a pouquinho ela traz informações ao vivo direto do Nestor Piva, trazendo as informações de momento nesta sexta-feira desesperadora para pacientes, para trabalhadores do Corpo de Bombeiros, trabalhadores do SAMU, toda a equipe de trabalho envolvida. Esse incêndio teve início por volta das 6 horas e 40 minutos da manhã de hoje. O incêndio foi flagrado pela nossa equipe de reportagem em primeira mão. A Sara Medeiros, o Alan Melo, Hudson Vicente conseguiram imagens aí pra gente exclusivas e esse incêndio teria sido ocasionado, segundo as primeiras informações preliminares, por causa de um problema em um ar-condicionado na área Covid. Então foi uma manhã de muito trabalho, uma manhã de muitas emoções, de muita tristeza também, o pânico, principalmente em relação aos pacientes que estão em estado grave com a Covid e que tiveram que ser transferidos rapidamente para a área externa do hospital. Então foi um trabalho intenso. Cilindros de oxigênio foram deslocados justamente para assegurar a respiração dos pacientes, já que por serem pacientes em estado grave de Covid, alguns em estado grave, outros em situação leve, mas eles não podiam em nenhum momento ficar sem a respiração. Então foram momentos tensos aí da chegada dos cilindros de oxigênio, transporte desses passageiros que não poderiam ficar ali na área externa do Nestor Piva. Então foi um momento assim de muita correria e desde cedo nós acompanhamos esse incêndio desde o Balanço Geral manhã. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida pelo fogo foi bastante extensa. Houve, como eu disse, muito corre-corre, deslocamentos de várias ambulâncias do SAMU, transportes de cilindros de oxigênio para garantir a estabilidade dos pacientes e também dos trabalhadores da saúde. Foi um clima muito tenso e de muito desespero. Acompanhe mais detalhes de como foram os primeiros momentos após o início do incêndio. O incêndio começou às 6h40 da manhã. Do lado de fora do hospital, o cenário era de desespero. Profissionais da saúde e do Corpo de Bombeiros corriam por todo lado. Qualquer segundo era primordial para salvar vidas. Aos poucos, a área começou a ser isolada. Ainda muito tensos, os bombeiros evitavam falar. Não deixa a gente terminar o trabalho que a gente fala. já está controlado? Já está controlado, vítimas já foram recuadas, é só um rescaldo. Com o passar do tempo, o desespero aumentava e o foco era necessário. Todo o estacionamento do Nestor Piva foi tomado por macas, pacientes e parentes. As ambulâncias do SAMU fizeram a remoção dos primeiros pacientes e de alguns profissionais de saúde que passaram mal por causa da fumaça. Já passava das 8 da manhã quando o assessor de comunicação confirmou: todos os pacientes foram transferidos. Os pacientes foram encaminhados para os hospitais Cirurgia, USE, Santa Isabel, Hospital da Polícia Militar e CAPES Joel Patrício. O incêndio, o princípio, foi no setor de ar-condicionado, na parte externa de atendimento aos pacientes para a Covid-19. Todo o trabalho de remoção, de deslocamento desses pacientes para outras unidades já foram realizados.
estão sendo transferidos para o USA, para o Hospital de Cirurgia, Santa Isabel, Jael Patrício. E todo o acompanhamento junto aos familiares está sendo feito para orientá-los nesse momento de aflição e preocupação. Momentos dramáticos, já temos a informação de que em 30 dias será concluído o laudo para que sejam identificadas as causas deste incêndio. As informações preliminares dão conta que o incêndio teve início por causa de um problema no ar-condicionado. Vale reforçar que na ala Covid havia pacientes em estado grave que precisavam de cilindros de oxigênio para sobreviverem, para respirar, e também pacientes em estado moderado. Havia também pacientes que não estavam com Covid e precisaram ser deslocados para a área externa do hospital. Nós já conseguimos restabelecer o sinal com a Jéssica Cruz, que traz mais informações para a gente ao vivo sobre essa manhã de muito transtorno, de muito susto e, sobretudo, de muita luta para garantir a vida dos pacientes e dos trabalhadores da saúde. A Jéssica Cruz está no Nestor Piva neste momento, traz mais informações. Jéssica, por favor, é com você. Oi, Tamires, agora sim, né? Eu estava falando que agora a situação é mais tranquila, pelo menos aqui, né, no Nestor Piva. Mas amanhã foi toda realmente agitada por conta desse incêndio, as transferências de pacientes, muita gente passando mal. E eu já vou conversar aqui agora com a Vanesca Barbosa, que é secretária municipal da saúde. A gente recebeu há poucos instantes uma nota que relatava justamente a quantidade de pacientes que foi transferida e também os óbitos. Isso chamou muita atenção. 4 óbitos, secretária, justamente por conta dessa situação do incêndio, foi? Boa tarde. Isso. A nossa informação é que foram cerca de 65 transferências. No momento do incêndio, nós tínhamos 41 pacientes internados nessa região, nessa ala. Desses pacientes, 33 foram transferidos de forma imediata para os hospitais, né, da rede municipal, para os leitos de retaguarda. E 32 funcionários precisaram também de atendimento e precisaram ser transferidos. Infelizmente, nós tivemos 4 óbitos. 3 óbitos ocorreram aqui mesmo no hospital em virtude da fumaça, né? Não foram óbitos por queimadura, foram óbitos em virtude da fumaça. Eram pacientes graves que já estavam internados em leitos de estabilização. E uma paciente, ela foi a óbito quando ela chegou lá no hospital de urgência. Então, no momento que ela estava chegando, ela era uma paciente também grave, estava entubada, uma paciente com Covid. E, infelizmente, ela foi a óbito no momento que ela estava chegando no hospital de urgência. Mas todo o movimento feito aqui, desde quando ficou sabendo que estava tendo incêndio, desde quando foi deflagrado o incêndio, foi muito rápido. Então, a retirada desses pacientes foi de forma imediata, mas infelizmente eram pacientes graves. Nós tínhamos aí cerca de 14 pacientes na estabilização. Então, eram pacientes já, uma grande maioria deles entubados, pacientes que estavam aguardando transferência para leitos de UTI. E, na hora da retirada desses pacientes, obviamente, alguns deles não conseguiram resistir. Tivemos ferimentos também, a gente ouviu esses relatos que muita gente se feriu durante esse incêndio. Já receberam também atendimento de saúde? Sim, nós temos a informação de que tivemos 3 pacientes que tiveram queimaduras e esses pacientes foram removidos logo de forma imediata lá para o hospital de urgência e eles foram inclusive encaminhados para a UTQ, que é a unidade de queimados do hospital de urgência de Sergipe. Então, eles já estão devidamente instalados nesses leitos, já sendo assistidos por cirurgiões plásticos e por toda a equipe da UTQ. A gente sabe que em todo o estado há uma superlotação dos leitos, tanto na rede pública como privada. Vocês tiveram dificuldade para localizar esses leitos para fazer a transferência? Não, de forma nenhuma. Nós tínhamos leitos disponíveis e no momento em que nós tivemos conhecimento do incêndio, nós mobilizamos toda a nossa rede, a central de regulação, os hospitais. Nesse momento é gratificante ver que todo mundo se mobiliza para resolver. Então nós tivemos várias ligações de hospitais particulares, de hospitais estaduais, fornecendo espaços, fornecendo leitos. Nós tínhamos leitos disponíveis e nós conseguimos levar todos os pacientes que necessitaram para todos esses leitos. E agora, como é que fica o atendimento que seria aqui no Nestor Piva? Vocês já estão preparando uma retaguarda, uma área para retornar esse atendimento? Sim, nós já estamos aqui mesmo no hospital, já vai ser liberada uma ala para voltar ao atendimento, provavelmente o atendimento geral do hospital. E nós já estamos trabalhando a possibilidade de montar um hospital de campanha aqui mesmo no fundo do hospital
para retomarmos o atendimento dos pacientes Covid. Isso será feito de forma imediata. É de imediato, a senhora acabou de falar, mas há algum prazo para ainda essa semana, ainda essa sexta? A gente espera que ainda essa semana a gente retome os atendimentos dos pacientes Covid. Muito obrigada, secretária, pelas informações. Tamires, daqui a pouco eu volto com mais detalhes, inclusive por parte da direção, a administração do hospital com relação a toda a estrutura, o que tem que ser feito agora, porque tem uma perícia também que precisa ser feita com relação ao local onde aconteceu o incêndio. Obrigada, Jéssica Cruz, pelas informações. Obrigada também à secretária. Lembrando que o laudo que vai identificar a real causa desse acidente, ele fica pronto em 30 dias, mas por hora, como a Jéssica falou, é necessário que toda a área seja isolada. Então nós acompanhamos todas essas imagens dramáticas de muito desespero desde hoje cedo. Já temos a informação confirmada de que 4 pessoas infelizmente morreram, uma delas no transporte de deslocamento, não resistiu e morreu na porta do USE, outras 3 também não resistiram e morreu. E a gente continua atualizando a cada momento esse dia realmente marcado por muito desespero, muita aflição. A Jéssica Cruz traz pra gente agora mais informações. Jéssica? Pois é, muito importante a nossa conversa que a gente vai ter agora com o Eduardo Gomes Pinto, que é diretor do hospital, né? É importante, Eduardo, boa tarde, já lhe digo, para a gente entender o que aconteceu. A gente sabe que o Corpo de Bombeiro está aqui, que uma perícia foi feita e muita gente fala, olha, o incêndio ele começou na sala onde ficavam os pacientes com Covid-19. O que o hospital tem a dizer sobre o início desse incêndio? Bom dia. Na realidade, o incêndio, a princípio, pelo que está sendo levantado, ele se iniciou na sala de prescrição médica, né, que fica anexa à ala Covid, né, anexo ao estado Covid. E nesta sala gerou muita fumaça, muita fuligem, espalhando-se pelo hospital. Daí sendo necessária a remoção de todos os pacientes e de todos os colaboradores do hospital. O hospital estava em dia com toda a documentação do Corpo de Bombeiros, exemplo da necessidade de ter uma brigada de incêndio? Na verdade, o hospital ele tem um projeto em liberação ainda no Corpo de Bombeiro, com algumas adequações a serem realizadas para a execução das obras. Toda a estrutura aqui está comprometida. O que vocês vão fazer agora para a reabertura do atendimento? A estrutura física não está comprometida, né? A equipe técnica está fazendo os levantamentos, né? O incêndio ocorreu numa área isolada, como falei, numa sala de prescrição, que não deve comprometer a estrutura, mas isso tudo está sendo vistoriado pela equipe técnica para poder ser liberado. Os prejuízos já foram contabilizados pela equipe? O prejuízo é o que menos importa agora, a nossa preocupação são com as pessoas, né? A nossa preocupação são com os pacientes que aqui estavam, com a nossa equipe técnica que estava, né? E dar suporte às vítimas. O prejuízo é o que menos importa agora. Por enquanto, essa estrutura aqui do lado de fora vai ficar montada para atendimento, é isso? Não, na realidade nós já estamos no processo de higienização de algumas alas internas do hospital para restabelecer o atendimento o mais breve possível diante desse momento que vivemos, que todo leito é fundamental para o atendimento. Eduardo, muito obrigada pelas informações. Tamires. Obrigada, Jéssica Cruz, nos atualizando a cada momento. E como foi dito, o que mais importa agora são justamente as vidas. 4 pessoas infelizmente morreram, não resistiram, mas outras, graças a Deus, conseguiram ser transferidas rapidamente. A gente exibiu imagens com exclusividade desde o primeiro momento do incêndio, imagens realmente que chocaram, imagens do desespero. Olha lá, a gente registrou as primeiras imagens, isso aí foi por volta das 6h40, quando os enfermeiros, os médicos começaram a correr, a se deslocar da área Covid, exatamente na área de prescrição, onde teve início o incêndio, que foi exatamente na área de prescrição médica da ala Covid. E aí os médicos conseguiram ali correr, porque o objetivo nesse momento era ajudar o Corpo de Bombeiros, que estava ali no controle das chamas, uma área extensa foi atingida, e também justamente transferir para a porta do hospital, para o lado de fora do hospital, os pacientes com Covid, que necessitavam naquele momento estar com cilindros de oxigênio, necessitavam naquele momento de insumos, necessitavam respirar um ar puro, já que a área atingida de extensão ali
provavelmente dificultou a respiração desses pacientes e aí foi um momento de muito desespero. Eu volto a chamar a repórter Jéssica Cruz, que tem mais detalhes sobre o incêndio que a gente está dando cobertura total. Esse incêndio teve início por volta das 6h40 da manhã de hoje. Nós voltamos ao vivo lá para o Nestor Piva. A Jéssica tem mais informações. Jéssica? Oi, Tamires, eu tô aqui do outro lado do hospital, né? A parte dos fundos, que a gente chama mesmo, do Hospital Nestor Piva. A gente vê aqui o carro da criminalística, já tem a perícia da Polícia Civil que está aqui investigando esse caso, né? O que a gente imagina? Que um caso precisa ser investigado tanto por parte da polícia como também por parte do Corpo de Bombeiros, né? Do Corpo de Bombeiros a gente já teve essa resposta de que a perícia será feita, de que em 30 dias sai então o resultado com as causas desse acidente. Mas é importante a gente mostrar aqui esse cenário, né? Logo no início, em outras participações minhas, eu falava sobre um cenário de guerra, um cenário muito triste. E é justamente isso que a gente vê por aqui, a gente lamenta mesmo tudo isso que vem acontecendo. A gente percebe aqui, inclusive, né, no olhar dos profissionais que estão atuando, um cansaço. Muitos já vêm de ontem, estavam passando o plantão quando tudo isso aconteceu e precisaram continuar aqui trabalhando ainda, né? É muito importante a gente valorizar esses profissionais que, além de tudo, enfrentam isso. A gente está pegando aqui alguns detalhes, tem pranchetas aqui, alguns documentos, na verdade, seria um papel com informações que seriam colocadas de pacientes, isso tudo queimado. Isso aqui é só um detalhe do que aconteceu aí dentro. Olha, a gente mostra aqui, ali é o pessoal da criminalística que eu falei, né, que estava aqui. Ali é uma das pessoas, todo mundo lá dentro fazendo toda a investigação desse incêndio que aconteceu logo cedo aqui no Hospital Nestor Piva, na unidade de pronto atendimento. Daqui a gente tem uma outra visão, né? Segundo o hospital, segundo o Corpo de Bombeiros, esse incêndio começou justamente onde os relatórios médicos aconteciam, né? Saíam, e é anexo à sala de pacientes com Covid-19. Então tudo isso aconteceu de forma integrada, porque é bem próximo mesmo. Os pacientes acabaram sendo atingidos. A gente já falou aqui, né, sobre essa situação, inclusive lamenta muito a morte dessas pessoas. Outras fontes aqui não oficiais comentam de mais óbitos que teriam acontecido por conta desse incêndio, mas a gente continua no aguardo, é claro, de toda a investigação, inclusive por parte da Secretaria Municipal da Saúde. Tamires. Obrigada, Jéssica Cruz, com informações ao vivo pra gente, aí com imagens exclusivas ao vivo aí, diretamente da abertura aí, da entrada do Centro Médico do Trabalhador. Nós mostramos hoje cedinho que este cenário aí estava um verdadeiro cenário de guerra, Corpo de Bombeiros agindo rapidamente, enfermeiros, médicos correndo. Essas macas aí foram retiradas justamente para que os pacientes pudessem sair rapidamente diante do aparecimento das chamas, né? Então foi um trabalho muito rápido. Graças a Deus, os pacientes conseguiram ser todos retirados da parte interior aí do Nestor Piva para a área externa, podendo assim ser feita a transferência desses pacientes para outras unidades hospitalares. Realmente uma situação triste, chocante. A gente não esperava acordar e se deparar com um fato como esse, mas a gente aqui está registrando tudo e, sobretudo, prestando a nossa solidariedade, como a Jéssica falou há pouco, aos profissionais de saúde que muitas vezes se desdobraram ali entre atender, salvar os pacientes e lidar com as próprias emoções. Muitos profissionais de saúde passaram mal.